Bom dia, Pedro. Deus transforma impulso em missões. O Evangelho da Graça. Jesus voltou ao Pai e Pedro, agora apóstolo, pregou uma mensagem genuinamente evangelística no dia de Pentecoste, relatando a história de Jesus. Pedro estava cheio da graça de Deus e sua mensagem foi tão poderosa e impactante que quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquela ocasião. Está em Atos 2:41. De pescador a apóstolo. Pedro abandonou tudo para atender ao convite do Messias e se tornar pescador de homens. Apesar de sua natureza impulsiva e de seus momentos de fraqueza, ele foi moldado pelos ensinamentos e pelo exemplo de Cristo. Assim, após sua ressurreição, Jesus restaurou Pedro e confiou a ele a missão de apacentar as ovelhas do Senhor. Pedro anda sobre as águas do mar. Certa vez, os discípulos estavam em um barco, quando um vento contrário começou a açoitar a embarcação. Jesus, no entanto, estava indo ao encontro deles, andando sobre as águas. Era noite, e ao ver aquilo, eles ficaram apavorados, pensando ser um fantasma. E logo que Jesus se identificou, Pedro quis ir ao seu encontro sobre as águas. Pedro sai da prisão milagrosamente. O rei Herodes Agripa I era perseguidor dos seguidores de Cristo e mandou que Pedro fosse preso. A igreja logo passou a orar de maneira incessante pela vida do apóstolo. Com isso, na noite anterior a ele se entregue ao povo, preso a duas correntes, um anjo lhe tocou e disse para que se levantasse depressa. Naquele momento as correntes caíram, ele colocou as sandálias e a capa e o anjo conduziu para fora da prisão. Observe que quando Pedro estava preso, o que a igreja fazia? Orava incessantemente. Será que hoje a igreja está orando pelos presos do 8 de janeiro? Pedro, revestido com o poder do Espírito, houve grande temor em toda a igreja, e muitos sinais, prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos. Como disse Jesus, quem cresce faria obras maiores do que aquele fazia. Tal era a reputação de Pedro entre o povo, de que ele possuía poderes excepcionais para curar, que Lucas registra a postura de colocar os enfermos nas ruas por onde Pedro passaria, na esperança de que sua sombra os cobrisse. Olha só a fé de Lucas. Olha só a fé dos familiares que tinha alguém enfermo. De colocar, porque sabia que o poder de Cristo estava sobre Pedro. Pedro abandonou tudo e para atender ao convite do Messias se tornou o quê? Pescador de homens. Será que estamos sendo pescadores de almas? Será que estamos fazendo realmente aquilo que o Senhor determinou? Ide a todas as nações, todos aos confins e pregue o Evangelho? Fica essas perguntas, esses questionamentos que ele veio primeiro para mim. Estou fazendo, estou cumprindo o ide do Senhor? Vemos aqui a história de Pedro, um homem que ele era teimoso. Quando você lê a história de Pedro, ele era um homem teimoso. Mas ele foi moldado pelo Espírito do Senhor. Porque o Senhor, ele conhecia o coração de Pedro. A transformação de Pedro, que passou de um homem comum, afalível, para um pilar de fé cristã, reflete o poder de Jesus em tornar a vida antes inexpressivas em vidas atuantes em prol do reino. Às vezes fico me perguntando por que hoje tantos líderes religiosos eles estão mudando o sistema. A igreja antes orava mais. A igreja hoje, quando eu digo igreja, no modo geral, é todas, não é só uma denominação. São todas. As pessoas estão levando o mundo para dentro da igreja, modificando aquilo que Jesus disse que tem que ser uma igreja sem mácula. Que nós venhamos vigiar a cada minuto, porque Jesus está voltando. A cada dia que passa, aproxima-se mais o dia da vinda do homem. E ele virá, porque a última trombeta vai soar.
Tudo que está acontecendo no mundo é bíblico. Tem que acontecer, porque está escrito que o inimigo, o anticristo, ele se levantaria, ainda não é o tempo dele, mas ele vai se levantar. Porque ele já está preparado para isso. A palavra de Deus é bem clara. E se você quer conhecer mais, tire o dízimo do seu templo para ler a Bíblia. Lê o Novo Testamento, porque estamos falando de Pedro no Novo Testamento. Mas também o Velho, ele não é esquecido. Nós temos profecia em Daniel, que ainda não foi cumprida e que está a se cumprir. Que nós venhamos estar atentos à voz do Espírito. E que tiremos o nosso dízimo para meditar na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Muito obrigado por compartilhar os meus vídeos e se inscrever. Raimunda Nunes, mensagem de salvação.